Boa noite, bem-vindos à Hora da Coruja, o seu talk show de filosofia aqui na internet, aqui na Flix TV. Hoje o nosso assunto é rolezinho. Celular, computador em casa, smartphones, dinheiro para o ônibus, roupas de marca e uns trocados para a praça de alimentação. Fazem parte da nova classe média brasileira, moram na periferia, mas têm um gosto musical um pouco duvidoso. Eles são os rolezeiros, a nova juventude do Brasil, do qual os Mamonas Assassinas, nos anos 90, já sabiam muito bem como que era esse rolezinho. Não é isso, Fábio? Solta o som aí pra gente, dos Mamonas. É muito você legal. Se lembra disso? Você lembra, Paulo? Eu já era velho nesse tempo. Dá uns rolezinhos. E para conversar aqui com a gente tá a Esther Solano, a nossa especialista em violência urbana. Não sei se é muito bem um caso de violência urbana isso que a gente vai conversar hoje, não é, Esther? É um caso sociológico bem interessante. Então bem legal, não é? Bem-vindo, então, novamente aqui ao Hora da Coruja. Tá? Eu queria que a gente começasse conversando sobre o fato do rolezinho, não o rolezinho em si. Mas você veio conversar com a gente muitas vezes sobre os black blocs. E a notícia que mais me deixou, assim, eu acho que envergonhada do Brasil foi a nossa presidente fazendo uma reunião com os ministros, porque ela queria um dossiê sobre o que era o rolezinho, porque ela estava achando que os black blocs iam se apoderar do rolezinho, usar disso de alguma forma como movimento social. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a cabeça dessas pessoas, não é? Justo. É que parece que mais uma vez nós criamos uma coisa nova que na verdade não era isso que estava acontecendo. Era um conjunto de jovens que foram para um shopping para paquerar, beijar, passar um tempo, estar juntos, uma coisa tão simples, tão óbvia e tão mínima como isso. Nós criamos acima disso todo um movimento, então nós criamos todo um espetáculo acima disso, né? Levamos a polícia, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a criar um dilema social na sociedade, caiu numa neurose, numa psicopatia também, o que é muito interessante, né? Por que nós ficamos tão assustados quando um grupo de jovens vai para um shopping? O que faz esse susto, esse medo nosso? E a nossa pergunta é, se fosse um grupo de jovens, classe média um pouco mais alta, ou jovens brancos que tivessem se reunido ali no estacionamento do shopping para escutar uma música eletrônica, você acha que teria tido essa repercussão? Duvido, né? Eu acho que a chave é um pouco pensar nisso, né? Pensar, os jovens da periferia devem estar lá, quietinhos, meio domesticados, né? Calma, o lugar deles é esse. Por que eles de repente se deslocam de lugar? Quem falou para eles ir para outro lugar? Que medo, né? A cidade está construída em guetos, cada um que respeite o seu. Né? É interessante que o que é novo assusta, lógico. Talvez a gente não sabe qual seria a nossa reação se a gente estivesse ali no shopping e visse um tumulto sem saber o que estava acontecendo. Talvez a mesma, né? Talvez a mesma das outras pessoas que estavam ali dentro. Mas eu lembro que nos anos 90, justo nessa época dos Mamonas Assassinas, o grande tchan da classe média, inclusive quando eu ia para uma cidade grande, era ir no shopping. E qual que era o legal de fazer no shopping? Comer uma batatinha do McDonald's, porque era o máximo que dava para comprar com o dinheiro ali que a mãe dava da mesada. E depois ficar subindo e descendo escada rolante e tentando parar a escada rolante com o pé. Então segurava a escada rolante assim de lado, né, com o pé, aí os guardas corriam atrás, vinham segurança. Era um rolê no shopping. Nossa, era um rolezinho no shopping. Tudo bem, com 15, com 20 colegas, era um grupo muito menor do que, lógico, esse que foram 6 mil. Mas no mesmo tipo ainda de fenômeno de juventude, digamos assim. Ainda bem que foi 6 mil, né? Pensou se eles marcam um rolezinho e não vai ninguém, né? Não vai ninguém, né? Quer dizer, o bom que foi, né? Sinal que tem gente que pode consumir, né? Tá melhorando, as coisas estão melhorando, né? Esse é o problema. Não, é duro, né? Você veja, o problema da Dilma é eleitoral, né? Ela tá preocupada porque quando apareceu os Black Bloc, naquele período, o índice de popularidade dela caiu. Então o inimigo dela virou o Black Bloc agora. Agora ela está preocupada porque é ano de eleição, é ano, né? Que ela está lá em cima de novo. Vai que esse fenômeno se casa com uma violência de rua, pronto, né? Já desanda o projeto eleitoral. Essa é a preocupação dela. A ideia era, quando ela viu o rolezinho, ter falado assim, dela. olha, isso está acontecendo porque as pessoas estão tendo acesso a compra, estão podendo comprar mais, passear, elas querem ir para esses lugares, estão tendo acesso à internet, claro. Lógico. A nossa esquerda não consegue mais pensar
sociologicamente, nem filosoficamente. Ela já há muito tempo a nossa esquerda só pensa eleitoralmente. Ela está cega pela ideia de ficar no poder, cega. Então ela já não consegue mais fazer as coisas pelos ideais. É aquela alimentação de ganhar eleições a qualquer preço. Então já... Né? Eu vou pedir para o pessoal de casa... Eu até achei enviar, estranho o pessoal pode enviar mensagens para a gente com as suas dúvidas, a gente vai conversar aqui sobre o assunto, principalmente tentando desmistificar tudo que está acontecendo, está rolando na internet sobre esse assunto, nos jornais e tudo mais. O vídeo que estourou ontem e hoje foi da Luísa, que ela é diretora, né, do Magazine Luiza, e ela conversando, inclusive, sobre os rolezinhos, não é isso, Paulo? Sim. Não sei se você chegou a ver. Não? Não vi ainda. É que o Manhattan Connection, os jornalistas fizeram uma pergunta para ela fora do contexto ali, que era o que ela achava dos rolezinhos, né? E ela foi, assim, extremamente objetiva. Ela falou assim, bom, nós lojistas estamos... conversando com os jovens e vendo as possibilidades deles frequentarem, né, os nossos shoppings sem dar problema. Se houver baderna, é ruim para todo mundo. Né? Mas assim, você percebe que a pessoa que pensa pragmaticamente nessa hora, pensa certo. Né? Agora, os jornalistas ali, pensando ideologicamente, né, queriam ganhar ela, que é empresária, para o lado conservador deles. Mas não conseguiram, porque é interessante que ela está focada no problema pragmático. E ela vê como um fenômeno do quê? Mas é um fenômeno do que algumas pessoas estão consumindo mais e esses jovens que estão de férias. Eles estão de férias e ela fala isso, né? Cadê o lazer para eles? Onde que eles vão ter um lugar de lazer? Não tem, é o shopping. O shopping é o grande lazer dos jovens que moram nas grandes cidades. Então é isso mesmo que acontece. Mas esse estranhamento que a gente tem foi o mesmo estranhamento no início das manifestações. Quer dizer, as pessoas se reuniram na internet, que é um fenômeno novo. Vamos então nos encontrar em tal lugar. Foram, tinha muita gente, a polícia chega e reprime. Porque não entende o que está acontecendo, não sabe o que é. E agora tentam voltar atrás disso. Não, e aí você, quando no passado não tinha internet, você tinha então a opinião do jornal e do governo. Agora com a internet tem milhares de opiniões. Então começa a circular aquelas teorias de todo tipo, teoria conspiratória de todo tipo. Então a extrema-direita impotente passa um recado dizendo, olha, isso é o PT manipulando os jovens. Né? Aí depois descobre que o cara que organizou não tem absolutamente nenhuma consciência política do que está fazendo, nem é o caso. Não, nem consciência de nada. Nem imagina. É o caso. Não está preocupado com isso. E aí fica aquela situação, né, que ninguém sabe para onde. A mesma coisa do Black Bloc. Precisava achar um vínculo ideológico. Exatamente. Né? É um excesso de politização que as pessoas têm na cabeça e elas querem jogar esse excesso de politização para os outros. E aí não encontra, fica frustrado, fica bravo, né? Não sabe como lidar com as coisas. Né? E eu acho que é muito legal também pensar que um fenômeno que aparentemente é uma coisa perfeitamente natural, como gera uma desestabilidade total na sociedade, né? Todo mundo fica absolutamente pirado, ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, como é possível isso? Eu acho que é muito simbólico, muito significativo, né? Sobre a nossa estrutura social. Como nós somos desestabilizados tão rápido, né? Então, o que acontece realmente? Que nós somos uma sociedade tão arcaica que não reconhece que isso é perfeitamente natural e que nós temos, assim, um racismo tão na veia, tão incrustado realmente, que não somos capazes de aceitar que um grupo de jovens vá para um shopping, é uma coisa realmente estranha, né? Muito mais estranho a reação do que o fenômeno, né? Exatamente. Que é lógico que aconteceu, quer dizer, o que ficou marcado no primeiro dia? Teve um saque que o moço de tão inteligente e fantástico, ele tirou... Não foi um saque, foi um roubo. Foi um roubo, teve um roubo. Ele roubou alguns tênis de marca. Um roubo, e durante um dia normal não tem roubo no shopping, né? Uma coisa como se tivesse. Ainda foi tão fantástico, ele é tão ingênuo, tá tão fora desse mundo, que ele chegou em casa, colocou todos os tênis em posição, tirou uma foto e colocou no Facebook. Não, mas se for qualquer pessoa de olhos claros,
bem branquinha, de cara de europeu, rouba, o segurança não vai pegar. Mas a gente estava conversando sobre isso outro dia. Vai pegar, eu estava no shopping com uma amiga. Deixa que aquilo está no prejuízo, não vai fazer um escândalo no shopping. A gente entrou no shopping, a gente estava numa livraria e tinha algumas agendas, a gente olhando ali agendas de começo de ano. E nessa de pegar, eu gostei mais dessa, fica com essa na mão e olha, conversa e vai pra loja, saímos da loja. Saímos, vamos embora? Vamos. Cheguei no carro, eu olhei na mão dela, falei, você tá com a agenda na mão? Ela, meu Deus do céu. Ela voltou pra loja. Não, o segurança tinha visto, mas ele ficou constrangido de vir falar. Lógico, ele não sabe, não vai. Pra que vai? Você imagina? Aí eu falei, ainda eu pensei nessa hora, o segurança era negro. Eu pensei assim, se fosse uma pessoa negra que tivesse, pegou a agenda na mão, assim, saiu na porta, ele ia pegar de porrada essa pessoa. Tenho certeza absoluta. Não, sim, até porque... Ainda a gente deu uma bronca nele. Como que você não pega a pessoa e fala, olha, escuta, você tá levando a agenda embora? Seja quem for, né? Seja quem for, não existe isso, né? Então, e em vez de pegar e aproveitar a situação, aproveitar a provocação que os roleceiros nos trazem, nós ficamos com esses debates acirrados, violentíssimos na internet, né? Roleceiro tem que morrer, roleceiro é maravilhoso, né? Nem uma coisa nem a outra, um fenômeno social e ponto. Agora, mas vamos aproveitar para nos olharmos como sociedade, né? Não vamos olhar para eles, vamos olhar a nós. Qual que foi nossa reação e quais são os nossos problemas internos. Então, vamos nos pensar. Mas eu vejo que são assim, muitas oportunidades perdidas, né? Em vez de refletir um pouco sobre qual que é a nossa posição como sociedade, nós continuamos na frente assim, soltando rios e rios e rios de palavras muito violentas, né? Um debate muito confrontado. Mas vamos parar um pouco, né? Calma, um pouco de calma. E eu vejo sempre isso, né? Falta muita calma. Todo mundo quer opinar, todo mundo quer dar sua voz, todo mundo quer se colocar para ser vista, né? Para ser ouvida. Mas um pouco de calma, talvez, para pensar nas coisas mais importantes, né? Porque eu acho que são fenômenos que realmente estão trazendo muita informação nova. Se nós podemos olhar e fazer uma leitura correta do fenômeno, vamos aprender muito como sociedade, né? Assim, porque a gente é a sociedade da hipocrisia, na verdade. Agora, o que se confirmou nesses dois, fazendo exatamente isso que a Esther está dizendo, né? Tentar dar menos opinião e pensar e refletir mais sobre o que acontece, que é o que eu efetivamente faço, né? Até por profissão. O que eu notei, Ifran, é que nos dois fenômenos apareceu na nossa sociedade apareceu de novo uma coisa que eu imaginava que já tivesse diminuído, mas apareceu de novo aquela vontade de viver o filme, o Minority Report, que é você não deixar que as coisas aconteçam e por premonição punir. Então, o desejo da sociedade como não tem premonição, então a ideia né, por dons específicos que eu tenho, sei que determinadas pessoas já são criminosas. Eu que quero impor meu controle, minha ordem social, minha estrutura social. Então, eu já sei que se o cara pega, né, o ônibus lá na periferia e vem para o centro... Cuidado, né? Alguma coisa está acontecendo. Né? Cuidado. Então, eu passo a defender a ideia que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, do sujeito que pega o ônibus e vem para a praia, a polícia o revista antes que ele chegue na praia, porque se ele chegar na praia, ele, sendo quem for, né, se veio por aquele ônibus, vai fazer parte do arrastão. Automaticamente já é suspeito. Ou seja, nós colocamos ele como sujeito suspeito. Então, o preconceito faz o papel daqueles elementos do Minority Report, que eram os adivinhos, né, do que aconteceu. O preconceito faz esse papel de adivinhar. Eu já sei que se vier dali, chegando aqui, vai haver o crime. Então, por que eu vou esperar acontecer o crime se eu já posso segurar ele lá? Então, você cria o quê? Você cria uma sociedade onde, no fundo, você tem aquela máquina, né, tornando todo mundo culpado antes das pessoas fazerem o que elas quiserem. O que é absolutamente tirânico e perverso, claro. Né? Lógico, você cria o fim de qualquer possibilidade, de qualquer tipo de sociedade. Mas a gente vê na internet, inclusive, as justificações para isso. Eles falam assim, mas olha a música que eles vão ouvir, não é funk.
criminalizando o funk de novo, então, né? Aquela velha história que já cansa realmente. Agora você imagina só, isso se casa com um desejo muito grande dessas mesmas pessoas que são os adivinhos de quem vai ser o criminoso, né? Delas terem arma em casa. Todas elas querem ter arma em casa. Você já imaginou, né? O sujeito, ele é adivinho, ele sabe quem é o criminoso, né? Nós não sabemos, mas ele já sabe, né? E ele tem arma em casa. Pronto, está armado o circo, né? Está armado o circo. Né? Quer dizer, ele já sabe quem é e ele vai atirar em quem ele sabe quem é. Vai acertar quem? A gente também já sabe quem ele vai acertar, né? Quer dizer, tá ficando uma coisa que isso parece que tinha passado, né? Mas agora reacendeu essa ideia de que todo mundo é culpado, né? Antes que se prove o contrário. Mas quando eu falo que a gente é a sociedade né? da hipocrisia, por esse motivo e por outros, essas mesmas pessoas que odeiam funk, dizem que odeiam, que é coisa de periferia, de ladrão, pobre, elas estão sempre colocando assim, foto dos filhinhos dançando uma Anitta, que a Anitta é quase branca, né? Então a Anitta é um funk que pode. Coloca a criancinha dançando, ai que bonitinha, tá dançando um funkzinho, né? E aí surgem na internet o quê? Também aqueles que a gente estava comentando um pouco antes do programa. As pessoas falando rolezinho na biblioteca, ninguém quer dar. Nós falávamos antes sobre isso, que eu acho extremamente engraçado, né? Todo mundo denigra os meninos, né? Critica eles por quê? Porque eles são pouco intelectualizados, porque eles não vão para a biblioteca, eles não vão para a escola, né? Eu penso, mas que tipo de hipocrisia é essa, né? Ou seja, agora todo mundo passa o final de semana, todo mundo passa seu sábado lendo Hegel, lendo Kant, né? Eu não passo o meu assim. Eu também vou para o shopping, eu também vou para o cinema, eu também vou para passar o tempo com meus amigos, né? Então, agora parece que todo mundo virou intelectual da época e agora parece que... E outra coisa que nós falamos também antes é o assunto do consumo, né? De novo, uma crítica muito forte que se lança contra eles é que eles são hiperconsumistas, né? Que são meninos que não vêem mais do que estão cegados pelo consumo. Me desculpem, todos nós somos hiperconsumistas, todos nós jogamos esse jogo do capitalismo feroz, né? Então, como é possível que eu lance argumento contra ele? Eu participo do mesmo jogo. Eu também vou para shopping, eu sustento e eu mantenho esse sistema também. Agora, o interessante é notar que eu vou chamar de classe média, mas que me perdoe aí, né? A gente isso é uma coisa perigosa, né? Falar que é classe média. Mas a gente, quando fala classe média, está supondo, né? Não renda ou riqueza, mas a não moradia na periferia e a não caracterização dos costumes pela periferia. Então, esse tipo de gente tem os seus filhos em escola particular? Tem. Mas eles também não estudam. Eles também não são frequentadores de biblioteca. Né? E esses pais que estão aí, que dizem que leem o quê? 50 tons de cinza. Se descuidar, lê Paulo Coelho, que é uma bosta. Entendeu? Então, também não é lá aquela coisa. E quando vai no cinema, também não vai no cinema que lá não seja... Né? Mas para o filho do outro... Agora, o filho do outro, sim. Aí o filho do outro, não. Né? Porque isso, né? Em termos de menoridade também, né? A classe média... Ai, meu menino, nossa, agora ele vai ter que sair de casa para trabalhar, já está, meu Deus do céu, ele nem fez ainda 40 anos, está com 39, já vai ter que sair de casa para trabalhar. Isso mesmo. Aí quando pula o muro lá, um garoto de 12 anos, aquele brutamontes, né? A polícia devia atirar nele. Quer dizer, a mesma coisa. Né? O filho do outro é sempre o brutamontes, o filho do outro é o que não pode consumir. É sempre, né? O criminoso. Eu vi que o filho do outro tem que... e isso é uma tradição no Brasil. É uma tradição. A gente patina, a gente continua voltando nesse discurso. E quando surgiu o rolezinho, mesmo sem saber do que estava acontecendo, eu já imaginei que fosse alguma coisa de jovens, não dê esse caráter criminal para a coisa. E eu falei assim, meu Deus, eu já ouvi isso, eu ouvi nas manifestações, eu ouvi em outras épocas. E as reportagens mostravam o quê? Uns jovens criminosos. Eles querem ir lá para roubar, era um tumulto para roubar. Aí o único vídeo que eu encontrei, que eu achei que realmente eles foram ouvir quem são essas pessoas, quem são esses jovens, o que eles querem, foi um vídeo na TV UOL que eu separei para a gente assistir. Vamos assistir para a gente conversar sobre ele, então? Pedi para o Fábio rodar.
rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, pra mim é curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Rolezeira é pra se divertir, é conhecer pessoas novas, paquerar. Eu e meus amigos combinou de vir de short, tomara que caia Melissa, que é o que tá na moda ultimamente. Super sensual. Assim, igual piriguete, de vestido, de short, tem que é assim, né? Colocar um short, às vezes um salto, uma blusinha, chamar atenção. Não adianta andar toda largada, porque, né, não vai arrumar ninguém do meio. Tipo um rolezinho, a gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que estar bonita. Tem que chamar a atenção dos meninos, né, senão não dá. Chaveca pior é os que mais pegam meninas, pode ter certeza. Esses meninos não tem papo, não. Oi, gata, tudo bom? Posso te conhecer? Ai, você é muito linda, eu tava reparando em você. Fala nada, só chega e fala, e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Que eu sou bonita, que eu sou perfeita, esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muito brutos, eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Tem algumas vezes que eles xingam quando a pessoa não quer ficar. Se o menino for muito gato, aí eu falo, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que estar arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox, uma camiseta da Hollister ou da Aeropostal, um Juliette e um boné. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Os caras vão com tênis de marca, eles vão tudo com roupa de marca, sim, isso, sustentação. Se conhecer, trocar os beijinhos e depois o WhatsApp. Primeiro acho que pega o WhatsApp, aí depois vai se conhecendo. Primeiro beijo, depois WhatsApp. Porque hoje é mais a onda é o WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, número, Facebook. A gente marca um encontro no Facebook, chama o Face todo. E todo mundo vem pra curtir, só que tem uns que vem mais pra roubar e tumultuar. Eu fui lá no Shopping Campo Limpo, não deixaram nós entrar não, nós foi barrada na entrada pelo segurança, falando que ia ter arrastando o shopping, isso aí é uma ideia errada. Eu já fui no do Itaquera, no Interlagos, que roubaram lá, né, teve arrastão. Assim, ó, nós entramos, né, lá no shopping, aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão, aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro. Fui no do Shopping Campo Limpo, tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão. Aí chegou a polícia, ele chegou batendo, né, gente que não tinha nada a ver. Só o que zoou mesmo foi as polícia. Falaram assim que só ia entrar agora com RG ou com os pais. Isso aí, mano, é motivação desse shopping, você é louco. Gente, se tivesse gravado as nossas gerações conversando, a moda muda, mas a conversa é a O mesma. conceito é igual, né? É a Efetivamente. mesma coisa, isso que os jovens estão fazendo, é isso E esse mesmo. conceito da ostentação é outra coisa que me provoca risa também, né? Ostentação, né? As pessoas falam, não, mas eles ostentam continuamente. Vamos parar um pouco, né? Quem que não ostenta, né? Sim. A classe alta não ostenta? Shopping JK não é uma pura ostentação? Quem está ostentando aqui? O mais interessante é que uma vez uma TV veio fazer uma entrevista comigo e eles tentaram, era um programa sobre piriguete, e eles tentaram de toda maneira tirar da minha boca a palavra piriguete como negativa. Sim. E eu escapei de todo quanto é lado. Escapei tanto que editaram o programa, eu fiquei pequenininho dentro do programa, porque eu não falei o que eles queriam. Mas é interessante porque não adianta querer negativar algumas palavras, né? Você vê que a menina, ela fala, né? Eu vou me vestir como piriguete. Quer dizer, ela não vê nem... Eu escolho. Né? Piriguete que usa um vestido curtinho, tá usando uma roupinha da apertadinha, a novela da moda, das 8 tá isso. batendo na ideia de piriguete como Uma puta, golpista, né? puta, Golpista, puta. E batendo certo, porque é o cara do bar falando do vizinho dele, que é isso mesmo, né? É o cara do bar, exatamente. Mas tá batendo nisso e não pega. Não pega. A palavra continua sendo popular e as pessoas continuam entendendo o que é o bonito para esse grupo social. Né? E mais uma vez essa ideia de que como não conseguimos lidar com esses assuntos como sociedade, então de novo transformamos um assunto social numa questão policial, uma questão política. Exatamente. Né? E não é, né? Mas isso é justamente isso mostra um pouco que nós somos incapazes, né, de lidar com o fenômeno social que aparece, que é novo, e o que você falou, o novo, que aparece de repente, assusta, né? E o que acontece agora nesses nossos tempos meio loucos, né, é que aparecem cada vez mais fenômenos
muito rápidos, fenômenos delirantemente rápidos, se não nos acostumamos a isso, mas vamos nos acostumando, né? Porque vai aparecer uma lógica extremamente dinâmica, né? Então, não sabemos lidar. Eu tive um colega filósofo, que aqui esses dias que você estava viajando, que ele, olha só a ligação maluca que ele fez, né? E não é bobo não, é uma pessoa inteligente. Ele falou assim para mim: Paulo, se você começa a falar aí na TV em favor dos rolezinhos, essas pessoas aí são as que foram lá na sua aula fazer protesto contra você, viu? Falei, não são, bicho, porque essas pessoas aí nunca foram para a universidade e não vão. Duvido muito, mas enfim. E não vão, né? Elas não vão chegar na universidade, elas fazem o ensino médio público e elas não vão chegar na universidade, né? O cara que faz o protesto lá e que se porta como esquerda, o pai dele tem 2 carros na garagem que ele não mostra, né, na universidade, a gente sabe muito bem, né? É outro mundo, mas quem não está envolvido com as coisas, quem não anda na rua, né, não percebe isso, não consegue entender isso, né? Então você tem também, por parte dos professores universitários, uma camada de gente, né, completamente deslocada. A universidade fica absolutamente fora da realidade. Né? É interessante que a gente trouxe aqui no programa o Paulo Francisco, é o filho do Paulo, nos 2 últimos programas, e um pouco antes veio meu primo, o Eric, eles têm a mesma idade. Mas é interessante como a juventude se reconhece, né? Meu primo usa essas roupas de marca, coisa. Eu não estava entendendo o porquê disso. Pensei ainda, cabelo de pica-pau. Um cabelinho de pica-pau, assim, arrumadinho. Roupinha de marca nesse estilo. Igualzinho. Agora, depois que aconteceu o rolezinho, que eu comecei a entender. E todo preocupado com a aparência física. Vai na academia todo dia. Eu falei assim, mas é completamente inimaginável para mim, ou para minha geração, ir para academia todo dia. Aí ele chegou em casa, chegou em casa, as meninas ficaram enlouquecidas ali. Reconheceram rapidamente. Eu achei assim, gente, tá faltando um homem nesse mundo, não é possível, porque as meninas viram um menino, ficaram desesperadas. Quando chegou o Paulo Francisco, eu tipo assim, não, esse é um estudante, é um negócio, é outro. São códigos sociais diferentes. São códigos. E agora que eu vejo... Quando veio o Vitor também. A mesma coisa. São pessoas de figuras diferentes. Da mesma idade. Mais ou menos da mesma idade, mas, sabe, não tem a ver. As meninas passam assim, já sabe que eles vão falar outra coisa. Você sabe que é outro universo, que não é. Entende? Até a forma de lidar com as moças, a forma de conversar, ele passava todo esquema. Como que você tem que conversar com uma mulher, ou o que fazer para ela ficar na sua? É engraçado, é todo um código de juventude, essa de WhatsApp, Tinder. Ele foi passando tudo isso pro contato para mim novo. Eu falei, que legal, vou me atualizar aqui com essas coisas. E a preocupação dele com o tênis, né? Mas é uma coisa que falta muito. Paulo falou da universidade, mas eu acho que como sociedade de forma geral, né, falta muito ir e falar com esses jovens, uma coisa tão simples, falta né? falar com o jovem. Dar voz para eles, escutar o que eles têm para falar. Né? Exatamente. Mas eu culpo muito a universidade, Paulo, porque eu acho que nossa obrigação social é justamente isso, saber interpretar a sociedade, mas não de nossos castelos, não de nossas metafísicas, nossas especulações. Nós temos que ir lá, estar junto e dar uma voz para eles. Temos que escutar, né? Se não fazemos isso, como sabemos realmente o que está acontecendo? Então é algo tão óbvio, que poderia parecer tão óbvio, como simplesmente ir conversar, né? Se não acontece a conversa dentro da própria universidade, dentro dos próprios muros da universidade, aí tudo está perdido. Para que serve a universidade, então? Mas é porque as pessoas não se encontram. No Rio de Janeiro se encontram mais de, digamos assim, classes sociais diferentes. Não queria usar esse nome, mas é isso. Todo mundo vai para a praia no domingo, então você acaba tendo um pouco mais de contato com... A geografia facilita isso. Facilita. Aqui em São Paulo, não. Um professor universitário, ele vai frequentar um shopping, o JK, onde não vai encontrar com ninguém da periferia. Ele não vai encontrar nunca, ele vai passar uma vida sem nunca encontrar. E quando a periferia vai para shopping JK, todo mundo fica absolutamente apavorado, fica correndo de lá. O que aconteceu? Que babel, que caos absoluto. Exato. O Carlos fala que, sobre essa questão de se é certo num local privado mais de 6 mil pessoas se encontrarem, né? Por que essas pessoas não se encontraram no local público e tudo mais? Isso é uma das coisas também que aconteceram, que eu vi na internet muito. Mas as manifestações aconteceram nos locais públicos, Carlos. E a polícia também foi lá e reprimiu. As pessoas também falaram contra as manifestações. Então, eu acho que essa não é a questão. O local é privado, mas não é por isso que as pessoas estão proibidas de entrar nesse lugar.
o local é privado, mas é um local, aliás, de circulação das pessoas, né? E uma coisa também, é um contrassenso, né? É uma incongruência tão absurda, nós pensamos, né? Nós vivemos no sistema do hiperconsumo, do capitalismo. Essas pessoas poderiam ser potenciais clientes, né? Por que não, né? Então, mas chegamos ao ponto, ao limite, ao absurdo, de barrar essas pessoas, de proibir as pessoas a entrarem no templo do consumo simplesmente porque eles não pertencem nesse lugar, né? Então, sim, é um lugar privado, mas destinado justamente ao consumo, né? Então, e eles são mais consumidores do que nós, porque a gente não vai gastar R$200 numa camiseta de marca. Esses jovens, eles vão pegar o salário deles, que seja um salário mínimo, e eles vão comprar, nem que seja parcelado em 10 vezes. Eles vão lá comprar essa melicinha que as meninas estão usando. Quer dizer, o dinheirinho que eles ganham desse bico dos quem, pais... cara pálida? Nós quem? Eu ganho menos do que qualquer um do pai desses garotos aí. Não, nós, eu digo a nossa geração mais velha. Não, eu digo nós de uma geração mais velha. O que nós, professores, fazemos é fingir que somos classe média. Estamos fingindo já há quase 30, 40 anos. Tem razão. Né? A gente jamais vai gastar um dinheiro. Imagina, não tem isso. O máximo que a gente vai fazer quando for pro exterior é tentar comprar o máximo possível de coisa, porque lá é mais barato e trazer para cá. Uma boa parte dos professores que ainda é classe média sobrevive como classe média por causa de bens deixados pelos seus pais. Ou então por trabalhos por fora, né? Principalmente as mulheres que agora estão na universidade dando aula, que já são maioria, boa parte delas já é segundo emprego, não é primeiro emprego, não. Elas dão palestra, elas trabalham em cursos, já é segundo fora, emprego. Já é segundo emprego dentro de casa. Elas são casadas, o marido também trabalha na universidade, juntando os dois dá um salário um pouquinho melhor. E se você for ver, o pai tem bens e deixou para eles. Tem bens e deixou. Essa é a chamada classe média universitária. Agora, quem está chegando hoje na universidade, sem esse lastro atrás, está proletarizado como esses garotos. Só que foge do espaço geográfico. Foge do espaço geográfico. Não quer encontrar com esses garotos. Faz de tudo para não encontrar. Mas em termos de finanças, é a mesma coisa. Isso que é o estranho. Totalmente. Eu acho que no fundo, Fran, me parece que ando pensando muito nisso ultimamente, mas acho que tem um termo que define relativamente bem o que está acontecendo. Eu acho que é um termo um pouco duro, mas talvez é o desprezo, né? Assim, às secas, né? Desprezo de uma classe, essa que se autodenomina uma classe média e que simplesmente não quer se encontrar com aquele outro periférico, favelado, pobre, excluído, né? E você sabe? Então, simplesmente não quer ter lugares de encontro, de convergência, né? Por quê? Porque não suporta olhar para a cara dele, né? E você sabe por que não suporta? Porque está ficando próximo. É por isso que não suporta. O consumo é muito próximo, o valor de dinheiro... Os valores morais estão ficando próximos. O linguajar está ficando próximo porque a nossa classe média branca de olhos verdes fala errado do mesmo jeito que os garotos. Exatamente. E a leitura da nossa classe média... Então o encontro com esses jovens mostra a seguinte coisa. O meu colégio particular não está me dando tanto mais do que ele dava. Porque o que está acontecendo agora aqui na nossa sociedade é o seguinte, muita gente está pagando o ensino para não ter também. A escola pública acabou, o ensino particular acabou, e nós estamos vivendo em cima de meia dúzia de colégios em grandes cidades que ainda se sustentam. Mas esses colégios ditos particulares, apostilado, eles são piores do que a escola pública que eu fiz. São piores. Então, a gente está começando. Então, também tem um pouco isso, né? Eu não quero encontrar com esse garoto aí, por quê? Porque ele já consome o que eu posso consumir, né? Só que tem um problema, né? Esse garoto aí, vai que ele não quer ficar com a menina ali, morena, e passa a olhar para minha filha de olhos verdes. Que susto. Aí assusta, né? Assusta, porque aí não é mais um namoro, é um estupro, né? O garoto moreno vai estuprar, né? Isso aí é que é o grande problema nosso. Nós estamos com uma classe média que ela tem medo, né? Porque, veja, esses shoppings, não sei se você já percebeu, tem lugar em São Paulo onde, né, o nordestino, o negro ou descendente do índio, as minorias nossas, elas ficam atrás do balcão. E os europeus ficam na frente do balcão. Nesse shopping, não. Nem atrás e nem na frente fica. Não tem negro atendendo nesse shopping.
Nem na limpeza. Alguns desses shoppings não tem nem na limpeza o negro atendendo. Né? Quer dizer, é para quê? Para não aparecer gente da periferia, para não ter contato. Geograficamente é até longe, digamos assim. Então, não deve estar lá. Por quê? Porque a questão é da fama. O problema é a fama. Se um shopping pega a fama, lá naquele shopping só vai gente de periferia. Pronto. Acabou, já era. Acabou. Eu tenho que mudar toda a estrutura. O que aconteceu com as lojas americanas no Brasil? Era uma loja, nossa, né? Você tinha que ir de terno e gravata na loja. Um belo dia virou uma loja de departamento. Degradou totalmente. Degradou, e eu tive que acostumar. Né? A Marisa também mudou, várias lojas mudaram. Né? No Brasil, eu sou do tempo que a gente ia de terno e gravata na ferrovia. Só podia entrar na ferrovia, meu pai põe o terno e gravata para poder ir no carro Puma, que era o restaurante. Né? No Brasil, não teve democracia disso. Por quê? Porque quando democratizou, acabou. Tiraram o estado de ferro. Não, democratizou. Então não vamos mais... Não vamos mais para esse lugar, vamos de carro, porque no carro ninguém se mistura. É interessante que as pessoas estão condenando, não sei se você viu a reportagem do Fantástico que passou domingo sobre os rolezinhos, onde os pais falam, um dos pais fala assim que o grande orgulho dele é fazer uns bicos para poder comprar umas roupas de marca para o filho. Ele falou assim, não, eu estou orgulhoso de mim mesmo, porque eu consigo comprar essa roupa para o meu filho. E ele tá, porque ele não teve isso, a família dele, talvez ele mesmo passou fome. Ele realmente tem orgulho de falar, eu ganho bem, eu vou dar uma roupa de marca para o meu filho, eu entendo isso. E as pessoas acharam isso um absurdo. Um pai desse tinha que ter orgulho de dar uma boa educação para o seu filho. Ou seja, de dar pai agora dá uma boa educação para o seu filho. Pai classe alta, ele tudo que ganha vai eu que estou na universidade com os filhos de classe média, eu sei a boa educação que eles estão dando. Mas realmente é um discurso que não vai para lugar nenhum. É um discurso não vai. Que é vazio, extremamente vazio. Já. Tem aí um problema e é interessante pelo seguinte, os partidos populares no Brasil, eles ficaram aí no poder muito tempo e eles perderam o fio de ligação com essa base. Perderam completamente. Mas não é. Eu queria escutar dessa classe média que acha isso. O PMDB, o PSDB, o PT, que tinham vínculos com as periferias, não tem mais. Não, mas olha, Paulo, eu quero escutar, eu quero ver dessa classe média que acha feio o pai falar que ele tem orgulho. Por que essas mães levam as filhas para o cabeleireiro toda semana, leva para fazer a unha? Porque a gente chega no salão, estão lá as meninas pintando a unha, uma unha de cada cor. Você está entendendo? As pessoas ligam para a aparência, ainda mais quando você é jovem. E os pais se orgulham, sim, de falar, minha filha é bonita, meu filho é bonito. Eles se orgulham de embelezar o filho e mostrar o filho para a sociedade. Não importa a que classe pertence essa pessoa. É a mesma concepção que a classe média nossa tem de educação. Para o meu filho, uma escola. Para o filho do pobre, a escola profissionalizante. Entendeu? Essa é a mesma concepção de escola. Nunca se pensa em fazer uma escola pública unificada para todo mundo. Não. Vamos fazer uma escola pública boa? Vamos. Mas aqui prepara para a universidade para o meu filho. E aqui prepara para o trabalho e para o filho do outro. Quer dizer, o filho do cara da periferia, ele ou ele faz o que eu estou dizendo para ele fazer, ou então eu não vou aceitá-lo. Essa que é a grande questão. Né? E de novo, acho que também convém lembrar um pouco o assunto das redes sociais de novo, né? Que me parece que as redes sociais estão aí desestabilizando, provocando continuamente. É o que a Joana acabou de falar, ela mandou uma mensagem agora falando isso. É uma nova forma de viver agora com como as seria redes sociais. possível reunir 6.000, 3.000 pessoas num shopping, né? Só pela rede social, né? Então vamos nos acostumando que a rede social mudou a dinâmica dos jovens, né? Então eu acho que parece que eu vejo um pouco, enxergo como se fosse assim uma pintura, né? Os jovens acostumados à dinâmica do WhatsApp, a dinâmica do Facebook, e nós ficamos simplesmente sem saber muito bem o que está acontecendo. Então parece eles e nós perdidos, né? Mas olha, eles são o futuro, então somos nós que temos que conversar com o futuro, não podemos ficar pensando que eles têm que se adaptar ao passado. Esther e Fran, se o Brasil aumentar a infraestrutura um pouquinho só, e entrar mais um pouquinho só de gente no consumo, você vai ver como explode esse país. Porque eu me lembro dos anos 80, com um dos planos econômicos, né, saída da ditadura militar, teve um plano econômico que deu uma empurrada, todo mundo passou a consumir carne e gasolina. Foi o caos.
Foi o caos, porque parou o trânsito e todo mundo começou a consumir. Quer dizer, o país não tem estrutura para as pessoas consumirem. Os shoppings são feitos para meia dúzia. Realmente. O vestido custa R$500. O Carlos Fak, ele até entendeu o que a gente está 1.500. conversando. De repente... E ele fala assim, tá bom, mas é questão da segurança. Mas é isso, a gente não tem estrutura, a gente nunca pensou nessas pessoas podendo Quem consumir que está perguntando da segurança? Ele é dono de loja? Não, ele fala assim, como que fica quando a Não, gente vai lá num shopping? Mas é isso. A Como gente assim, não por quê? pensa, a gente não pensa na infraestrutura do país, de segurança, a gente não pensa que o trânsito está piorando absurdamente porque a gente está podendo comprar carro, está podendo, mesmo com a gasolina sendo cara, a gente está colocando gasolina no carro e está andando Outro dia muito o cara mais. falou assim, Paulo, você fica defendendo essas coisas aí, vou pegar os jovens, vou dar um rolezinho na sua casa. Falei, Esse argumento já comigo foi utilizado várias vezes também. Eu falei assim, dificilmente o cara vai fazer rolezinho em casa, porque o pitoco, para virar em casa, ele sai de fasto. Não dá para ele virar, fazer não dá um rolezinho. Mas qual é a ameaça realmente para ser um assunto de Parece eu moro num condomínio, meu cara. Lá não entra ladrão, não tem nada para roubar. O problema é seu. Você tem, então mas não tem também. O cara fica reclamando também não tem nada. Fica enchendo o saco. É só esse medo da gente não saber o que está acontecendo. Ele fica com medo que roubem algum Matarazzo, entendeu? Olha, assunto de segurança é assunto gravíssimo que está acontecendo no Maranhão, em Pedrinhas, por exemplo. Isso é um assunto de segurança que deve ser muito pensado seriamente. Lógico. Mas olha, assim, um assunto de segurança, desculpem-me, mas aí tem uma coisa que eu não entendo, sinceramente. Você tem pergunta aí? Eu tenho, mas você falou que você queria comentar o artigo do Schwartzman. Hoje na Folha, o Hélio Schwartzman, ele fez filosofia lá na USP e é jornalista. Ele fez um artigo que ele falou assim, que as pessoas acham, que as pessoas achem estranho de gente com o rosto da periferia entrar no shopping, né? Isso causa estranheza para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz, né, que é normal que as pessoas achem estranho que o mendigo entre no shopping. Né? Tá certo que ele não está falando dele, mas eu acho que nem isso é normal. Nem isso é normal. Né? Que o morador de rua, que o mendigo, que o mal cheiroso caminhe pelas ruas da cidade, em qualquer lugar, não deveria ser alguma coisa de espanto para nós. Deveria ser um motivo da gente refletir e se preocupar com aquilo. Falar, por que está acontecendo isso? Transformar o espanto em reflexão. Por que as pessoas estão na rua? Por que com o país tão bem economicamente, por que o país está bem? Como que a gente pode admitir que tenha tanta gente na rua? O cara está preocupado. Mas essa é a palavra, admitir. Nos negamos a admitir que está acontecendo, mas de fato está acontecendo. Então, nós ficamos paralisados, angustiados, né? Nós ficamos nessa paranoia. Eu não sei. Mas admitamos que está lá, que é um fenômeno que já está acontecendo. E você sabe que é tão falta de observação e falta de cuidado com as coisas que eu vi que os dependentes de crack ou esses moradores de rua mesmo que não usam droga, eles não vão para albergues ou não vão para tratamento por uma questão boba. Por quê? Eles têm cachorros na rua, que são os grandes amigos deles, e eles não querem abandonar o cachorro na rua para ir fazer tratamento ou para ir dormir num albergue durante a noite, porque tem que deixar o cachorro lá de fora. Então, olha como falta uma conversa. Olha como falta um diálogo. Uma sensibilidade também. Uma sensibilidade. Por quê? Qual a ideia? Mas o cara não tem casa, ele quer se dar o luxo de ter um cachorro. Simples assim. É porque a classe média compra um cachorro pro filho e depois põe uma pessoa para andar com o cachorro na rua porque o filho não aprendeu a gostar do cachorro. Não, mas realmente, eu acho que falta muita empatia mesmo, muita sensibilidade, muito se perguntar, se colocar no lugar do outro, né? Seja, exato. Parar um pouco para pensar, em vez de nos lançar a julgar o outro diretamente e pensar, olha, nem tudo é tão simples, tudo é muito mais complexo, então vou parar um pouco para pensar que talvez a pessoa tenha uma estrutura na sua vida que não seja igual do que a minha. Sim. E quem sou eu, de novo, uma coisa também tá óbvia, mas quem sou eu para julgar o comportamento do outro? Cuidado, muito cuidado, porque aí vamos cair num erro trágico. Você veja só, eu não sei, eu realmente não sei qual a solução para quem está na rua drogado. Eu não sei. Né? Por não saber, eu não fico criticando soluções que as pessoas estão dando. Então, por exemplo, essa do prefeito de São Paulo. Vai arranjar emprego. Cracolândia, né? Colocou nos hotéis e colocou num lugar para morar e vai dar um emprego, né? Eu estou vendo um monte de jornalista criticando isso daí. Sem cautela nenhuma, né? Como se eles tivessem uma solução.
Aí um cara falou assim, que legal, eu vou me drogar, porque aí eu ganho um lugar para morar, né? E ainda ganho R$15 da prefeitura. Dá vontade. Se eu sou o patrão desse cara, eu falo, você está demitido no jornal. Então, hoje. perfeito, vai lá. Hoje. Porque eu quero ver você drogado na rua para pegar isso. Aqui você não trabalha mais. Se eu sou dono do jornal, eu faço isso com esse jornalista. A pessoa não tem a menor noção do que é estar drogado, de estar naquela condição. O cara não tem nenhuma solução para dar. Aí o prefeito inventa uma solução, né? Que a gente ainda não sabe se vai que ser eu não sei melhor se vai dar certo ou ou não, uma tentativa, mas é uma tentativa de fazer o quê? De olhar o problema. O problema que está aí, nunca ninguém olhou. Eu quero... E não é muita gente, esse que é o problema, não é muita gente, por isso que a proposta é esta, porque não é muita gente, no fundo não é, dá para fazer esse tipo de solução, né? Mas eu não sei, é uma coisa assim, sabe, e é independente de partido, porque essa vem pelo PT e a crítica da direita, mas outro dia o Alckmin também queria fazer isso, né, de dar bolsa para os drogados e recolher, e todo mundo também caiu matando, até os caras do partido dele. Sim. Não pode olhar pro cara que está com problema. Se você olhou pro cara que está com problema... Vamos pegar agora um bom exemplo aqui do que é o preconceito mesmo e não qualquer outro problema. A gente acha que a questão intelectual é muito maravilhosa, deve ser muito celebrada por todos e tudo mais. Sim. Então, nós tivemos, durante um tempo aqui em São Paulo, as aulas públicas no Largo do Anhangabaú, não tivemos? Sim. Certo. Vocês acham isso que é lindo, maravilhoso? As pessoas que estiveram lá são pessoas muito cultas, muito educadas. Eu fui convidado para ministrar esses dias. Não fui. Por favor, deixe eu terminar o... Não fui. Fique tranquilo que eu não fui. Vou terminar o raciocínio. Tá. Então, o Felipe vem falar pra gente o quê? Que o grande problema do rolezinho, que as futuras meninas vão estar com os filhos no braço sem saber quem é o pai, né? Então, esse vai ser o falando. Então, Felipe, eu vou pedir para você abrir o YouTube agora. Olha o resultado depois de 9 meses dessas aulas públicas. O que aconteceu? Você vai cair de costas. Você vai ver que as moças e os moços que estiveram lá, da USP, com boa educação, brancas, pessoas todas brancas, teve um baby, como que eles chamam isso? Um baby boom. Um baby boom, por causa das aulas públicas do Anhangabaú. E aí o cara fez um documentário sobre isso, sobre todas as crianças que nasceram desse baby boom, das pessoas intelectuais que foram ali assistir a aula pública. Por quê? Porque são jovens, estão lá, assistem a aula pública, mas também vão fazer sexo como todo mundo. O grande problema da classe média brasileira, e infelizmente também da periferia por conta de influência religiosa, né, é o aparato sexual das pessoas. Meu Deus do céu, como as pessoas... Mas de verdade, gente... A obsessão com a obsessão. Mas de verdade, procura esse documentário, é muito bacana. É muito legal você ver que o baby boom acontece... em lugar nenhum mais. E eu tenho certeza que das manifestações, daqui a pouquinho vai ter um baby boom das manifestações também. Eu tenho certeza que vai ter. Não deu tempo, então, não puseram importa, todas as crianças para correr, pô. Não importa se é uma questão política, se você está lá vendo uma palestra, o rolezinho vai acontecer de uns jovens fazendo sexo, com certeza. Vai ter uns filhos nascendo isso depois também, acho que vai ter. Não importa grau de escolaridade, de que classe que você vem, gente. Isso daí acontece com todo mundo aqui no Brasil. É questão da gente não querer ver isso, não querer admitir que os nossos filhos que pertencem a essa classe média aqui vão lá para a aula pública na USP e estão fazendo sexo também com os meninos lá. E aí? Sim. É todo um susto contínuo, um medo contínuo, né? Sim. O presidente Figueiredo, o último dos nossos ditadores, né, ele dizia o seguinte, ele era o rei das frases verdadeiras, né? Só que não podia um presidente falar isso. Mas ele falava frases fantásticas. Um dia ele disse o seguinte, ele falou assim, como presidente, imagina só, ele falou assim, o dia que as favelas e as periferias do Brasil começarem a invadir as cidades e descer para as praias, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí os caras falam assim, mas o senhor, presidente, eu vou estar mortinho tranquilo. E realmente, né? Mas ele falou, né? Exatamente isso. Aí perguntaram para ele, e qual a solução? Ele falou, uma bomba atômica. Você joga uma bomba atômica na periferia, limpa, né? E na favela, limpa, né? Quer dizer... Mas a ideia de limpeza é
muito claro entre todos, na verdade. Tem aquela charge da Suzanita com a Mafalda, que eu uso muito, que a Suzanita tá muito triste, que ela tá vendo aqueles pobres ali, a Mafalda também, muito mendigo na rua, né? Aí fala assim... A eterna crise argentina. Aí a Mafalda fala pra ela, nossa, né, muito triste, a gente não devia mais ver, devia ter alguma coisa a se fazer por eles. A Suzanita fala assim, não precisava tanto, era só tirar da nossa frente, né? Acabou, não tá Acabou o problema, é só a gente não encontrar mais com eles. É. E é isso que acontece, é que a gente não quer encontrar com as pessoas. A gente não quer. Se a gente estiver num shopping e tiver rolezinho, a gente vai sim ficar lá com um certo medinho, vai ficar escondidinho. Não, eu a gente escrevi tem que isso. admitir isso. Eu escrevi. Vai Se eu fosse dono É de assim. loja e aparecesse uma multidão que eu não dou conta, lógico, vai fechar as eu vou portas. fechar a Não, com loja. certeza. Lógico que vai. Agora, Lógico. o problema é que depois eu vou chegar em casa, né? E vou ter que arrumar uma estratégia para lidar com isso, Exatamente. porque Vai ter que arrumar pra lidar. aquele pessoal ali agora é consumidor também. Tem que aceitar essa nova É. categoria do Eu consumidor. vou E ter se que mudar. tem uma coisa que o capitalismo faz e faz bem, é ensinar na marra a acabar com o preconceito. Você tem que lidar com aquilo, você tem que conviver com a pessoa. missão civilizatória porque do capitalismo. Todo você mundo é sujeito precisa a da outra. consumidor, então. Exatamente. Você olha na pessoa e fala assim, ele é um consumidor, até que ele não é tão feio assim, É. ele vai comprar na minha loja, que bacana. O consumismo democratiza, né? É. Todos nós O mercado, somos né? consumidores. O mercado é Totalmente. feito. O mercado suaviza as relações. Uma Sim. vez eu estava explicando isso. Só vê pra- essas relações, essa força, É. né? Armada. Isso suaviza as relações. Onde entra o mercado, suaviza as relações, porque eu sou obrigado a deixar os meus preconceitos, as minhas ideologias, as minhas doutrinas de lado, para que o comércio flua. Né? A velha carta de tolerância do Locke, né? O que você falou antes que a Luísa falava, né? Ela tratou pragmaticamente, Um assunto mais né? pragmático, Quero né? dizer, Talvez de forma mais sábia. O Locke fala isso na carta de tolerância, né? Que os príncipes têm que parar a guerra e ter a paz para poder ter comércio. Você não vai ter o comércio, né? É uma coisa... O Fernando Henrique um dia falou isso, né? Que dando uma aula pública, ele falou assim, que o mercado suaviza as relações. Nossa, a molecada do PT ficou horrorizada. Como que o mercado suaviza as relações? Porque o capitalismo não suaviza nada. É exploração. Mata o empregado. Ele estava falando... Suaviza justamente Ele estava falando exploração desse... geral, né? Ele estava falando disso que a gente está conversando Ele estava agora. trabalhando com o conceito de mercado. O mercado não aparece para a guerra, ele aparece quando a guerra para. Né? Ele é anti-guerra, o mercado. Você não tem... A única coisa que você tem na guerra é a guerra, não tem mercado. Né? Acabam as relações. Quando o mercado aparece, ele aparece para fazer com que o sujeito lá, olha, não sei falar a língua dele, os deuses dele são diferentes, porém eu quero vender para ele. É melhor eu não, entendeu? A própria construção burguesa, né? O cara pôr a casa para trás e o balcão na frente. Quer dizer, o cara não vai entrar na minha casa, ele vai ficar no balcão. Essa ideia do balcão é isso mesmo. O balcão que aproxima. Daqui para lá nós podemos ficar muito amigos. Você não vai entrar dentro de casa. Exatamente. Né? Outro dia tinha um jogador, muito tempo atrás, tinha um jogador que era indisciplinado, terrível, batia de carro, saia com tudo quando era mulher, era uma desgraça o cara, do Palmeiras. E aí foram falar pro dono do time lá, o diretor do Palmeiras, olha, mas você vai contratar fulano e tal, ele é indisciplinado, ele é um bárbaro, ele não faz nada. O cara, ele marca gol? Marca. Eu não vou contratar ele para casar com a minha filha. Eu vou contratar ele pro Palmeiras para ele marcar gol. Ah, bom, então tá certo. E é isso. Mas e o medo que esse cara se aproxime da filha depois e se case com a filha? Que é o medo que... Esse é o problema da classe média brasileira. Né? Essa é a palavra, é o medo. Como lidamos com esse medo? Né? Por que temos tanto medo continuamente do outro, diferente? Mas será que é tão diferente de mim? Será que esse garoto aí é tão diferente de outro garoto? Né? Nós criamos toda uma diferença artificial. Né? Então, mas o medo... Como é possível conviver com esse medo continuamente? Mas o medo é porque há uma proximidade. Eu também acho. Nisso. Está havendo uma proximidade psicológica, inclusive. Porque é o mesmo programa de televisão, é a mesma cultura, são os mesmos livros, é a mesma internet. Você percebeu? A classe média no mundo está próxima. A classe média no mundo se parece muito. Se parece muito. É o mercado que está aproximando. Sim. Então você fica horrorizado. Por quê? Porque eu não posso mais dar uma chicotada nele.
Os negros estão soltos andando na rua e você não pode mais chicoteá-los. Eu não posso mais não ver eles. E também não posso mais não ver. Que é o grande problema das cotas. Toda vez que a gente conversa, me dá a impressão que a gente fala, porque a pessoa fala, mas roubou o meu lugar na universidade. Eu falo, ok. Não. E se a gente criar, então, um número maior de vagas para essas pessoas entrarem? Não, eu não quero estudar com ele. Ah, você não quer estudar com ele? Não, porque não entrou por mérito. Não entrou por mérito ou você não quer conviver com a pessoa? A cota... algo tão natural como o convívio entre humanos, né, realmente se transforma num verdadeiro monstro, né, num leviatã, né? Não aceitamos conviver com os outros, simplesmente assim. Não aceitamos, não queremos, rejeitamos. Mas ninguém está falando que é fácil, que tal, mas a gente tem esse trabalho de estar sempre mudando, de estar tentando conviver com as outras pessoas, tentar entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro e mudar, gente, porque que tipo de sociedade é essa de humanos que a gente não vai começar a entender o que está acontecendo com os jovens, quer dizer, vai parar no tempo, vou ficar reclamando que antigamente era muito melhor, que coisa horrível. Não, nós não temos saída. Nós somos É o grande desafio, então vamos na frente com esse desafio, porque senão vamos ficar com uma sociedade cadáver, paralisada. Olha, eu vejo nós não temos saída. O Brasil é um país multicultural, classista, com diferenças enormes, e as pessoas estão encontrando. Elas estão se encontrando. A guerra de Israel com a Palestina, que bom. Não tem outro jeito. Mas a guerra de Israel com a Palestina me fez entender uma coisa. Sempre existe algum elemento em comum. Sempre. A gente está falando de Israel e de Palestina, mas os dois param a guerra para poder assistir a novela que passa, que é uma novela importada do México, daqui do Brasil mesmo. Nossa novela para qualquer coisa. Música também. Quer dizer, como que podem duas pessoas de culturas diferentes, de lugares diferentes, que estão em guerra há milênios, terem uma coisa forte em comum, a ponto de parar uma guerra? Somos seres humanos num contexto que é o contexto da globalização, da hegemonia cultural. Né? Cada vez mais, realmente, temos valores, temos visões da vida muito similares. Então, a gente sempre tem alguma coisa com o que conversar. A gente sempre tem alguma coisa com o que... Basta você querer se aproximar, querer conversar, querer e enxergar o outro como se ele realmente fosse uma pessoa que é passível de conversar contigo, que fosse uma pessoa que tem o direito de poder conversar com você. O nosso laboratório para tentar fazer isso era a escola pública, né? Todo mundo ia para lá, né? Era uma escola em estilo carrossel mesmo. Eu falo que eu estudei numa escola bem carrossel. Tinha o japonês, tinha o negro, tinha o pobre, tinha uma pessoa muito rica. Todo mundo junto, convivia junto. E crescia, depois um ajuda o outro, tem aquele laço. Era uma escola de elite, eu concordo, né? Mas era uma escola mais multicultural e multiclassista do que ela é hoje. Atual. Exato. Você vê, hoje teve uma medida na Alemanha interessante a respeito disso. A Alemanha vai ministrar ensino básico de islamismo. Não... Quem? Desculpa, a Alemanha? Na Alemanha. Ensino básico de islamismo, cultura islâmica básica para todo mundo na escola. Qualquer tipo de escola vai ter isso. Mas não é visando só o jovem alemão, é visando também o jovem que vem da religião muçulmana. Né? Por quê? Porque é para tentar ensinar para ele a religião de maneira correta e não vinculada aos grupos fundamentalistas. Olha só a ideia. Né? Na Espanha nós temos um sistema similar também. O Estado está obrigado, quando tem 10 alunos numa sala de aula, num colégio público, uma escola pública, 10 alunos que solicitam aula de Islã ou de judaísmo, uma das duas, o Estado está obrigado a fornecer um professor. Né? Então, essa é um pouco a ideia, né? A ideia é que cada um de nós está convivendo cada vez mais com outras culturas diferentes, não? E isso é riquíssimo. Né? Então, vamos enxergar isso como algo rico, positivo, e não como uma coisa ameaçadora, terrível, né? Com um susto contínuo. Né? Só que é difícil, né? É difícil que as pessoas se enxerguem que o outro é algo que me enriquece, e não que o outro é algo que me ameaça. Né? Então, como mudar justamente essa perspectiva, né? Do outro ameaçador ao outro que me enriquece. Exatamente. Eu estou me divertindo com as mensagens aqui, está bem dividida a questão. É polêmico, né? É bem polêmico. Mas vamos tentar fazer um exercício, gente, vamos tentar para esse final de semana, até o próximo Hora da Coruja, vamos tentar fazer um exercício de escutar um pouco mais com a cabeça aberta o que está acontecendo, sem precisar pensar na sua família, sem pensar em tudo que você passou e quem é você. Talvez aquele exercício que o Rawls faz, dizer que a gente colocar o véu da ignorância. Porque se você coloca o véu da ignorância, você não sabe mais a qual classe você pertence ou que você vai pertencer. Então você tem que tentar
uma vida boa e tentar melhorar tudo para todos, né? Vamos tentar fazer esse exercício para a gente conversar um pouco melhor no hora da... Vamos se encontrar num rolezinho? Vamos marcar para se encontrar num rolezinho? Eu quero fazer um rolezinho de cães. Que eu acho um absurdo os cachorros não poder ficar entrando em shopping, tem questão de tamanho, eles ficam invocando com o cachorro. Por mim, juntaria um monte, assim, uns 1.000, 2.000, 3.000 cães, entraria tudo no shopping, fazer cocô e xixi por tudo, assim, para ver se muda um pouco essa estrutura de shopping, se deixa os cães entrarem também, que eu acho eu acho um preconceito terrível. A gente aqui no Brasil não convive com o animal, né? A gente vê na Europa, tem supermercado que você entra com os cães, tem uma abertura muito maior do que aqui no Brasil. Então vamos marcar, ó. A gente está marcando aqui, pela Hora da Coruja, um rolezinho aqui em São Paulo. É um rolê cãozinho. Essas coisas vão acontecendo em todo canto, aconteceram, né? Queiramos, não queiramos, acontece. Exatamente. Então, já que acontece, vamos lá, vamos aproveitar. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Efetivamente. Vamos tentar comer uma batata do McDonald's para ver se realmente é bom, porque que eles gostam, usar uma roupa de marca, ver o que é a graça disso, gente. Entender, né? Quem sabe tem alguma graça aí dessa nova juventude? Claro que tem. Não é? E a gente não tá sabendo, não tá percebendo. As pessoas não às vezes por falta de informação, por falta da escola, né? Elas não se lembram que o futebol era proibido para os pobres, né, no Brasil. Exatamente, né? exatamente. Só podia jogar futebol classe média alta. Há né? tão pouco era um tempo, esporte né? Era o golfe de agora. Era um esporte de elite. E isso não faz 100 anos, né? Exato, faz muito pouco Porque tempo. nós falamos a importância de enxergar minimamente a história. Né? De repente saiu do controle da classe média e virou um esporte altamente popular, né? E aí se universalizou. E agora a grande maravilha é você ter nascido pobre numa favela, ser negro e vencer na vida jogando futebol. Sério, eu quero agradecer aqui a sua participação na Hora da Coruja. Obrigada, Adoro você aqui na Hora da Coruja sempre. Paulo, agradecer a todos vocês que estão sempre com a gente na Hora da Coruja. Podem continuar mandando mensagens, e-mails, a gente está no Facebook, tá bom? E vamos marcar nosso rolezinho, tá? Mas terça-feira que vem a gente está de volta. Até lá!